Oi pessoal, eu sou Amanda Costa, especialista em psicologia positiva. E o tema de hoje tem a ver com a hora limite em que a gente precisa reconhecer que não dá mais para acreditar em alguém. Perceber se alguém está nos enganando pode ser bem desafiador, já que certas pessoas são muito hábeis em esconder a verdade. Contudo, alguns sinais podem indicar que algo não está muito correto com as coisas nas quais a gente anda acreditando. E aqui vão 6 desses sinais. O primeiro sinal são as inconsistências nas histórias que a pessoa conta. Se alguém conta uma história e mais tarde apresenta detalhes diferentes ou contraditórios, isso pode ser um sinal de que ela está inventando ou alterando a verdade. Então a pessoa fornece diferentes versões do que aconteceu, mudando os detalhes ou até mesmo a ordem cronológica das informações. Apesar disso, é crucial observar essas inconsistências com cautela, uma vez que nem todas as divergências são necessariamente indicativas de má-fé. Às vezes, as pessoas podem se confundir ou esquecer detalhes. Agora, se as histórias de alguém estão sempre cheias dessas inconsistências, isso pode ser motivo para preocupação. Uma segunda pista são as mudanças no comportamento verbal ou não verbal, quer dizer, as alterações no tom de voz, uma linguagem corporal nervosa, a evitação em fazer contato visual ou até uma atitude meio defensiva podem indicar o desconforto da pessoa associado à mentira que ela conta. Mudanças no ritmo das respostas também podem ser significativas, já que as respostas demoradas podem indicar uma certa hesitação, como se a pessoa quisesse tempo para inventar alguma coisa, enquanto que respostas rápidas demais podem sugerir que ela está tentando evitar se aprofundar na conversa. Em certos casos, alguém pode tentar te distrair da questão principal, fornecendo uma quantidade excessiva de detalhes irrelevantes. Ou, ao contrário, pode ser extremamente vaga, só para evitar fornecer as informações específicas que podem comprometê-la. É claro que algumas pessoas são naturalmente mais ansiosas e acabam fazendo gestos e expressões que podem ser interpretados erroneamente, ou podem se embananar na hora de contar alguma coisa. Mas se isso não é o normal da pessoa, coloque as barbas de molho, pois pode ser que algo esteja errado e que você deve ter uma boa dose de cautela com o que ouve. O terceiro sinal são as respostas evasivas, ou seja, se a pessoa evita responder diretamente às suas perguntas, pode ser um indício de que está tentando esconder a verdade. Ela também pode responder de uma maneira que seja ambígua o suficiente para permitir interpretações diferentes, e assim não se comprometer com uma resposta que seja clara e objetiva. Usar linguagem técnica também pode ser uma maneira de te confundir e de evitar a compreensão direta do que foi dito. Um quarto sinal é a reação emocional incompatível com o que se espera na situação. Aqui a expressão emocional da pessoa não corresponde à situação. Por exemplo, ela ri ao falar de algo sério ou demonstra tristeza excessiva, sem uma razão aparente. Isso pode levantar suspeitas sobre a veracidade dessas informações e indicar que a pessoa pode não estar sendo totalmente honesta ou transparente. É claro que a reação emocional incompatível não é uma prova definitiva de desonestidade, já que as pessoas podem ter, sim, diferentes maneiras de expressar o que sentem. Agora, quando isso ocorre só quando se conversa sobre certos assuntos, é algo suspeito. Um quinto sinal que indica a falta de honestidade é a mudança de padrões de comportamento diante de certos temas. Coisas como a pessoa se tornar mais reservada, mais distante ou ficar na defensiva. Cada um de nós tem padrões típicos de comportamento que podem ser observados ao longo do tempo. Quando acontece uma mudança nesses padrões, sem explicação plausível, coisas podem estar sendo escondidas em relação ao assunto. O sexto sinal é a falta de consistência nos detalhes. Quer dizer, quando é questionada sobre detalhes específicos, a pessoa que está mentindo pode ter dificuldade em manter consistência nas informações. Ao mentir, uma pessoa muitas vezes precisa inventar uma história que não ocorreu. Isso envolve criar detalhes fictícios, e como essas informações não têm base na realidade, é mais difícil lembrar de tudo direitinho ao longo do tempo. Além disso,
Mentir gera uma carga adicional de processos de raciocínio, já que a pessoa precisa se lembrar das informações verdadeiras, manter a coerência com a história que foi inventada e, ainda por cima, monitorar as reações da outra pessoa que está ouvindo. Por isso, é tão difícil manter a consistência nos detalhes. Agora, lembre-se de que nenhum desses sinais por si só é uma prova conclusiva de que alguém está mentindo. Além disso, é importante abordar essas situações com sensibilidade e com respeito pelas outras pessoas envolvidas. Ninguém gosta de sentir que está sendo enganado, é verdade, mas chutar o pau da barraca também não ajuda. Se você sente que pode falar francamente que não está acreditando, aborde a pessoa de maneira calma e respeitosa, sem adotar uma postura acusadora ou confrontacional, entende? Evite um tom de voz agressivo e escolha palavras que não sugiram automaticamente que você não acredita nessa pessoa. Pergunte coisas como: olha, eu estive pensando sobre isso, eu gostaria de entender melhor. Faça perguntas abertas que convidem a pessoa a dar mais detalhes. Perguntas do tipo: você pode me contar mais sobre isso? Dê a essa pessoa a oportunidade de explicar as perspectivas dela antes de você tirar conclusões. Se tudo for um mal-entendido, a melhor maneira de saber será pela comunicação aberta, honesta e respeitosa. Agora, existem situações limite em que as evidências de desonestidade são mais do que abundantes. E quanto mais você fuça, mais tudo fica evidente. Mas mesmo quando esse é o caso, cada situação é diferente. Porque pode ser uma coisa no trabalho, pode ser num relacionamento afetivo, pode ser na família, numa amizade. Então, se você suspeita seriamente que está sendo alvo de mentiras recorrentes e não sabe o que fazer por conta da delicadeza da situação, pode ser muito útil buscar um aconselhamento com um terapeuta, porque um profissional pode te dar a melhor orientação sobre o que fazer nesses casos. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio.